Certo, vamos direto ao ponto. Hoje, a gente vai explorar um material fascinante e, honestamente, super polêmico. Imagina um elemento químico super simples no centro de uma verdadeira guerra contra a medicina convencional. É exatamente isso que a gente vai desvendar agora nesta análise, olhando para uma obra que desafia praticamente tudo o que a gente acha que sabe sobre saúde básica. E para entender de onde vem toda essa discussão, a gente precisa olhar para uma citação específica da autora. Ela diz o seguinte: se os médicos recomendassem o boro como um medicamento para tantos problemas de saúde, a indústria farmacêutica simplesmente não conseguiria vender seus remédios caros. Uma premissa bem provocativa, né? É exatamente essa oposição frontal à indústria que prepara o terreno para todas as teorias controversas que a gente vai ver a seguir. A fonte de toda essa discussão é o livro Boro, A Cura Milagrosa Secreta, que foi escrito sob o pseudônimo de Fly Girl. O tom do texto é super entusiasmado e meio rebelde, sabe? A autora usa a própria jornada pessoal de cura de dores articulares bem severas como uma espécie de prova definitiva contra a ciência médica tradicional. Então, nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, o que é o boro? 2. Usos domésticos. 3. Alegações de saúde alternativa. 4. A teoria da glândula pineal. E 5. Controvérsia e proibições legais. Vamos lá? Parte 1. O que é o boro? Vamos começar pelo básico, pela ciência aceita, só para a gente ter uma base sólida antes de entrar nas ideias mais arrojadas do livro. O material já faz uma distinção química super importante logo de cara. De um lado a gente tem o boro, que é aquele semimetal puro lá da tabela periódica. Do outro, temos o bórax, que é um sal formado quando esse elemento se junta com o oxigênio. Como o livro cruza esses dois termos o tempo todo, é fundamental a gente ter essa diferença bem clara em mente. Parte 2. Usos domésticos. Saindo um pouquinho da química e das polêmicas de saúde, vamos olhar para a utilidade do dia a dia que o texto descreve. Segundo a fonte, muito antes de existir qualquer controvérsia médica, o bórax já era elogiado como um verdadeiro herói da limpeza. Ele é apresentado como aquele produto tudo em um, sabe? Perfeito para remover sujeiras pesadas, limpar o vaso sanitário, agir como herbicida e até afastar pragas. Tudo isso sem precisar apelar para produtos químicos agressivos. A autora, inclusive, compartilha algumas receitas caseiras, tipo esse método super simples de 3 passos para combater insetos. É só misturar 250 ml de água com 2 colheres de sopa de açúcar, adicionar 2 colheres de sopa de bórax e borrifar onde os insetos costumam aparecer. É a aplicação prática na sua forma mais literal e direta. Parte 3. Alegações de saúde alternativa. E é aqui que o material dá uma guinada impressionante. A gente sai direto dos produtos de limpeza de vaso sanitário para teorias médicas incrivelmente abrangentes. O texto baseia grande parte desse movimento moderno a favor do boro na história do Dr. Rex Newham, que era um osteopata australiano. Lá nos anos 60, ele começou a usar o próprio corpo como laboratório para tentar curar sua artrite. A fonte afirma que, em apenas 3 semanas tomando boro, a dor e inchaço simplesmente desapareceram. Só que, quando ele tentou expandir esse tratamento, teria sofrido retaliações gigantescas, o que culminou na declaração de que a substância era tóxica na Austrália em 1981. Outro grande argumento do livro é que os nossos solos agrícolas estão completamente esgotados. Os dados mostram que, embora alimentos como pêssegos e ameixas ainda tenham bons níveis de boro, a nossa dieta atual sozinha simplesmente não consegue mais entregar todos os minerais vitais que a gente precisa. Faltam nutrientes na terra. E aí é que tá. A autora coloca esse elemento como um verdadeiro remédio não oficial. A lista de benefícios que ela defende é enorme. Vai desde o alívio de artrite e a prevenção da osteoporose até o equilíbrio de hormônios como estrogênio e testosterona, e tratamentos bem específicos contra a cândida e outros fungos teimosos. E para manter a saúde geral em dia, corrigindo essa deficiência dos alimentos, a recomendação específica que a obra dá é uma dosagem diária de exatos 3 miligramas de boro. Esse seria um número mágico para manter o equilíbrio do organismo. Parte 4. A teoria da glândula pineal. Agora a coisa fica ainda mais profunda. Vamos ver como a fonte conecta tudo isso com a anatomia do nosso cérebro. A obra dá um destaque gigantesco para essa glândula minúscula do tamanho de um grão de arroz, bem no centro do cérebro humano. Chamada no texto de terceiro olho, a glândula pineal é a grande responsável por produzir a melatonina, que é basicamente a chave para regular o nosso sono
O autor argumenta que produtos químicos da nossa rotina moderna, como o flúor da água, o cloro e o bromo, são inimigos invisíveis que acabam calcificando e endurecendo essa glândula tão importante. A solução proposta? O consumo de uma solução feita com bórax, junto com coisas como tamarindo e zeólitas, que são descritos como desintoxicantes supremos, capazes de limpar esse excesso e restaurar a saúde. Parte 5. Controvérsia e proibições legais. E, finalmente, a gente precisa encarar a dura realidade institucional e legal que cercou todas essas alegações. Porque, olha só, apesar da fé inabalável da autora nessas propriedades curativas, as autoridades europeias agiram rápido e com bastante rigidez. Em 2009, a venda privada foi totalmente proibida na Alemanha. E já no ano seguinte, em 2010, a União Europeia classificou formalmente a substância como tóxica para a reprodução. O que nos leva diretamente ao conflito central de todo esse material. Afinal, o boro é realmente tóxico? Quem tem razão nessa história? Olhando de forma puramente neutra para os argumentos do livro, a autora rejeita completamente a classificação da União Europeia. A defesa dela é que essas proibições são baseadas em testes desatualizados com ratos, usando doses completamente fora do normal. Segundo o texto, para o consumo humano em baixas dosagens, o boro seria muito mais seguro do que o nosso sal de cozinha de todo dia. O material conclui toda a sua defesa levantando uma hipótese de conspiração fortíssima. A alegação final é que esse bloqueio regulatório não foi impulsionado por segurança, mas sim por gigantes farmacêuticas querendo extinguir uma opção natural e barata, porque isso ameaçaria demais os altos lucros delas. Então, depois de desconstruir essas afirmações tão ousadas da autora e bater de frente com forte bloqueio legal, fica uma pulga atrás da orelha. Onde é que a gente traça a linha entre um remédio natural que foi suprimido e uma regulação médica que é absolutamente necessária para nossa segurança? Será que a burocracia está sufocando alternativas acessíveis ou apenas protegendo todo mundo de riscos invisíveis? Fica aí a reflexão para a gente continuar pensando.